A palestra está sendo gravada, ok? Nós vamos iniciar aí a palestra sobre engenharia de requisitos, né, no contexto ágil, com o professor Roberto Sabino. Primeiramente, agradeço ao Roberto, né, pela presença, em nome da Faculdade Pitágoras Betim. Agradeço também a todos que estão presentes aí em sala. E deixo a palavra agora com ele, né, para ele poder falar um pouquinho aí sobre esse assunto tão atual hoje em dia, né, principalmente mercado de trabalho. Legal, eu não sei se vocês já têm combinado alguma dinâmica, né? Eu fiz aqui uma apresentação que eu pretendo não me alongar muito para a gente ter tempo de fazer um bate-papo no final. Aí não sei se é mais fácil pelo chat, né? Aí o jeito que vocês estiverem fazendo na maioria das palestras a gente pode seguir sem problema nenhum, tá? Tá, no caso, né, você comentou, o chat está fechado acho que para a maioria, né? Tá. Então as perguntas elas estão pelo microfone, Tá. tá? Não tem problema também. Então, quem puder falar aí pelo microfone, tirar dúvida, né, no final da palestra, pode ficar à vontade. É sempre enriquecedor, né, esse bate-papo no final. Uhum. Eu vou tentar, então, assim, não me alongar muito nas explicações, tá? A ideia aqui é a gente passar por uma literatura, tá bom? Então, na verdade, isto aqui tudo é baseado na literatura do IRAB, tá? Eu não sei se vocês já conhecem o IRAB, é um instituto internacional que trabalha exclusivamente com a engenharia de requisitos. Tá tudo certo, gente? Se der algum problema aí, me avisa, tá? Estão vendo a apresentação? Sim, tá certo. Então, vou seguir. Sim, tudo certo, pode falar. Beleza. Então, aqui eu pus um mini currículo meu, bem rápido, né, para a gente também saber um pouco com quem está falando, né? Eu tenho 2 certificações do IRAB, a CPRE-FL, que é Foundation Level, e a CPRE-AP, que é a Reagile Primer, que é dessa que a gente vai falar aqui nesse conteúdo, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que o IRAB enxerga a engenharia de requisitos no contexto ágil, e no final a gente pode falar um pouco mais especificamente das dúvidas de vocês em relação a esse tema, tá? Tem o meu LinkedIn também, lá no final eu deixei o link, né, do meu LinkedIn, se alguém quiser entrar, conversar alguma coisa, o LinkedIn é um bom caminho para isso, tá? O IRAB, ele é um instituto internacional de origem alemã e ele criou um esquema de certificação e de aprendizado que ele chamou de CPRE, que é Certified Professional for Requirement Engineering, que tem várias certificações e tem uma trilha para você conseguir percorrer, né? Eu, há mais ou menos, um pouquinho menos de um ano, comecei uma empreitada aí para criar uma comunidade brasileira de engenharia de requisitos. Essa comunidade brasileira de engenharia de requisitos, ela existe e ela é filiada ao IRAB. Só que, assim, as coisas andam um pouco devagar, é tudo muito com trabalho voluntário, né? Então, a gente tem produzido pouco conteúdo, mas a ideia é a gente produzir conteúdo sobre engenharia de requisitos e compartilhar conteúdo também, tá? Aqui eu trouxe para vocês, só para a gente contextualizar, como que é o esquema das certificações do IRAB. Então, começa na Foundation Level, né, aqui na esquerda. A gente tem a certificação de entrada, e aí a gente vai ter um Advanced Level, que são as certificações para quem já tem o Foundation Level, e depois um nível de Expert. Só que o IRAB, ele criou uma certificação que está fora aqui, ó, no lado esquerdo aqui embaixo, a gente consegue ver, ó, a Reagile Primer, que é uma certificação de entrada para quem quer começar a trabalhar com engenharia de requisitos no contexto ágil, e é esse daqui o material que a gente vai dar uma passada sobre ele, tá? É bastante interessante, a gente tem muito conceito, né? Não é aquelas certificações que
só para você saber responder uma pergunta na prova. Eu acho que o conceito é bem prático, é bem de dia a dia, e é por isso que eu gosto muito desse material do iReb, tá? Vamos lá. O que o iReb traz para a gente nessa visão ARI Agile? Primeiro de tudo, que eu acho que é importante, né? A gente pega lá nos princípios fundamentais da ARI Agile. Eu acho que a gente precisa entender, e muitos de vocês, eu acho, devem pensar assim, poxa, mas engenharia de requisitos e ágil não tem muito a ver, né? Quando eu estou no ágil, eu não tenho engenharia de requisitos. Isso, na verdade, é um grande engano, né? A engenharia de requisitos é um corpo de conhecimento derivado da engenharia de software e que existe, sim, quando a gente está nas abordagens ágeis. E o iReb traz para a gente, lá na introdução, no começo dos sílabos da certificação, algumas justificativas que mostram como que a engenharia de requisitos pode alavancar a abordagem ágil e vice-versa. Isso é bastante interessante. A engenharia de requisitos dentro do contexto ágil, ela tem que ter processos leves e adaptativos. Então, talvez uma das principais mudanças da engenharia de requisitos é não ser algo mais tão pesado, onde eu tenho que ficar muito tempo esmiuçando requisitos. Eu vou trabalhar isso de uma forma mais leve. A colaboração do time, dos stakeholders, ela é chave. E a gente precisa de requisitos just in time. O que é requisitos just in time? São aqueles requisitos que eu detalho esses requisitos perto do momento de entregar esse requisito para o desenvolvimento. Então, eu não vou ficar detalhando todos os requisitos lá no começo do projeto. Eu vou trabalhar com esse detalhamento ao longo de todo o projeto. Eu vou fazer com que o meu requisito ele esteja pronto para ser desenvolvido bem perto do momento que ele vai começar a ser desenvolvido. A gente fala aqui de elicitação, análise, especificação, refinamento seletivo e situacional. Então, a questão aqui é, mais uma vez, a gente precisa entender essa adaptação que o ágil precisa, né? Para que eu não faça uma especificação que contemple tudo lá no começo, porque esses requisitos eles vão mudar. Então, eu preciso dessa adaptação situacional. E a gente tem aqui o conceito de MVP, que é bastante importante para a engenharia de requisitos e que eu vejo que, na prática, é um pouco difícil da gente conseguir chegar nesse MVP. Eu falei muito rapidamente lá no começo, né, do meu perfil. Eu participei durante uns 2 anos da transformação ágil do Banco Itaú. Na verdade, até um pouco mais, mas eu era da área de desenvolvimento e esses 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio, eu fui da área de metodologia, que era a área que estava implantando mesmo a metodologia no banco. Desde o começo, né? Eu estava lá quando começou essa transformação ágil dentro do Banco Itaú. E o conceito de MVP é uma coisa que é muito difícil para o engenheiro de sistemas, para a pessoa que está se formando em tecnologia, para ele aceitar fazer. MVP é mínimo produto viável. E mínimo, nesse caso, ele é mínimo mesmo. Então, eu preciso de alguma coisa muito rápida para validar com o usuário se o que eu estou fazendo é exatamente o que ele quer. Para evitar que eu faça um sistema muito elaborado e chega lá na frente, na hora que eu entrego, não era isso que ele queria. Só que a gente tem muitas dúvidas na hora de estipular o que é um MVP. Será que o que eu estou fazendo aqui é MVP? Ou será que eu estou carregando muita coisa? Ou será que o que eu estou fazendo não é um produto, né? Tem muito pouca coisa e não é um produto? Então, esse aqui é um conceito que é bastante interessante e que é relativamente complicado de você implantar na prática, tá? A Re-Agile Primer, ela está separada em 4 unidades de estudo. E o iReb separou uma unidade, a número 1, para falar de motivação e mindsets do ágil, né, mais especificamente. A unidade 2 fala dos fundamentos da ARI Agile. Quando a gente fala ARI Agile, esse RE, Agile, né, a gente está falando de Requirement Engineering no contexto ágil. Então, é engenharia de requisitos no contexto ágil. Por isso que o nome ARI Agile já contempla as duas coisas. Contempla a engenharia de requisitos, né? Requirement Engineering, e o contexto ágil ali no Agile.
A unidade 3 fala de artefatos e técnicas na engenharia de requisitos no contexto ágil, né, já é dentro, e os aspectos organizacionais lá na unidade 4, na verdade está 3 ali, mas é falha do slide, né, unidade 4, aspectos organizacionais dentro da engenharia de requisitos no contexto ágil. Eu vou passar aqui para vocês, eu vou tentar passar uma visão de cada uma das unidades, e aí depois a gente faz um papo aqui no final, tirando as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem anotar alguma coisa, né, para depois a gente tirar as dúvidas, fiquem à vontade, tá? O iReb traz para a gente algumas motivações para a gente usar o ágil, né? E aqui ele vai falar algumas coisas do tipo, a gente está vendo que acontecem, por exemplo, de aparecerem empresas, né? Hoje em dia está até fácil de dar esses exemplos, Uber, empresas como empresas que montam um negócio sem ter um negócio. A tecnologia ela está tão arraigada, ela está tão junto no negócio, que em algum momento você tem, por exemplo, essa empresa como a Uber, que é uma empresa de transporte que não tem veículos, né? Então, essa tecnologia ela tem se tornado parte fundamental nos negócios. E aí, os sistemas e aplicativos, eles precisam ter uma mudança tão rápida para que eles possam atender às necessidades desse negócio. Então, eu vou para um país diferente, eu tenho necessidades diferentes, eu preciso saber o que eu vou fazer para mudar e a tecnologia tem que seguir nesse ritmo bastante rápido, né? Os métodos tradicionais de desenvolvimento não conseguem acompanhar, então aquela ideia de fazer engenharia de requisitos no começo, detalhar tudo e depois soltar para o time de desenvolvimento, a gente já percebeu que não atende esse novo cenário, né? Os métodos ágeis naturalmente incorporam essa reação às mudanças e talvez esse seja o principal foco dos métodos ágeis, que é você conseguir fazer uma mudança em pleno voo, né? Antigamente a gente reclamava quando tinha mudança de requisitos. Hoje em dia a gente já sabe que a mudança de requisitos vai acontecer. A engenharia de requisitos, e aí tem algumas coisas interessantes aqui que o iReb traz para a gente, ela é agnóstica ao método, ou seja, não importa se eu estou usando ágil, se eu estou usando tradicional, as técnicas de engenharia de requisitos, elas podem ser aplicadas. Ela está presente independente da abordagem que eu utilizo, né? O objetivo da engenharia de requisitos, então, quando vocês estudam engenharia de software, quando vocês destacam um pedaço da engenharia de software para estudar engenharia de requisitos, o objetivo é satisfazer as expectativas e necessidades do stakeholder. Isso é fundamental. Então, não importa se você está fazendo num modo tradicional ou ágil, a engenharia de requisitos está aí para isso. A engenharia de requisitos preconiza uma documentação adequada e viva, e muita gente entende que engenharia de requisitos é documentação. Então, tem gente que acha que engenharia de requisitos é fazer a documentação, quando na verdade não é. Engenharia de requisitos é um conjunto de técnicas, é um conjunto de conhecimentos para você atender às expectativas e necessidades do seu stakeholder. Alguns equívocos sobre a engenharia de requisitos no contexto ágil. Pensar que a engenharia de requisitos é só análise inicial. Então, eu já falei algumas vezes, né? Não é só essa análise que acontece lá no começo do projeto. Outro equívoco, e aí é interessante que o iReb traz isso para a gente, análise inicial é dispensável, ou seja, é um equívoco achar que eu não preciso fazer nenhuma análise inicial também. Não é para fazer tudo lá no começo, mas também eu não posso desprezar essa análise inicial, né? Muita gente acha que engenharia de requisitos é sinônimo de documentação, o que também é um equívoco. As histórias de usuário são o bastante. Aqui a gente trabalha bastante com esse conceito que histórias de usuário, elas não são especificação. Elas são convite para uma conversa. Elas são o começo do entendimento de alguma coisa que vai mudar ao longo do projeto e que a gente tem que conseguir implementar. Um equívoco, lembrando que nós estamos falando de equívoco aqui, tá? Documentação não tem valor, apenas o código traz valor. Isso aqui também é um equívoco, porque você tem algumas situações onde você tem, por exemplo, uma equipe de manutenção que vai precisar de uma documentação para poder manter o produto vivo. Então, a documentação também tem o seu valor. Algumas armadilhas da engenharia de requisitos no contexto ágil.
Entender todos os requisitos como o mesmo tipo de informação. Aqui, vale a pena a gente dizer que isso aqui não é só da engenharia de requisitos no contexto ágil. A gente já tem esse tipo de equívoco mesmo nos métodos tradicionais, né? A engenharia de requisitos, ela trata de requisitos do negócio, ou melhor, né? A análise de negócio, vamos colocar, porque a engenharia de requisitos ela é mais voltada para software mesmo. Mas na análise de negócio, eu tenho requisitos de negócio, eu tenho requisitos de usuário e eu tenho requisitos de sistema. Quando eu entro para a engenharia de requisitos, aí eu estou falando mais de requisitos de sistema, tá? E a gente entender que todos os requisitos são a mesma coisa é ruim. Por exemplo, o usuário quer uma determinada funcionalidade para que ele possa automatizar um processo. Isso é um requisito de usuário. O requisito de sistema são coisas que eu tenho que colocar no sistema para que isso aconteça. Mas eu não posso perder do meu objetivo, que o objetivo é satisfazer essa necessidade do usuário. Porque senão eu começo a achar que os requisitos de sistema têm vida própria. E, na verdade, eles não têm. Outra armadilha do contexto ágil, e aí é mais específico do contexto ágil mesmo, é perder a ideia geral do que você está fazendo, né? Você começa a trabalhar tanto na mudança, que você esquece qual era o objetivo original, isso é uma armadilha. Sufocar o stakeholder com informação, isso aqui eu acho que é até mais fácil da gente entender, né? Os métodos ágeis, eles querem uma colaboração com o cliente muito grande, mas às vezes a gente acaba sufocando esse cliente com tanta informação, né? E também que a gente deveria usar o modelo iterativo incremental para tudo. Isso também é uma armadilha. Existem alguns projetos mais bem definidos, alguns projetos que são menores, talvez, ou com uma complexidade menor, ou com um terreno que eu já domino, que eu não preciso usar o iterativo incremental. Eu posso usar um método mais tradicional, que ele vai performar bem. O desenvolvimento incremental pode desencorajar a disrupção e a inovação. Então, você ficar sempre incrementando um produto é bom, mas e a hora de abrir mão desse produto? E a hora que esse produto tem que deixar de existir, né? Agilidade e mudança cultural não andam juntos, mais uma armadilha, porque a agilidade e a mudança cultural na empresa, na organização, no mindset, nas pessoas, tem que estar sempre juntos, né? Então, isso aqui compõe a unidade 1 dessa literatura que a gente está falando aqui, que é a Reagile Primer, tá? Eu vou continuar aqui, aí vai anotando aí se tiver alguma dúvida, depois a gente fala no final, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai falar de fundamentos da engenharia de requisitos no contexto ágil. E aqui o iReb traz um overview sobre métodos ágeis. Eu, na verdade, trouxe só aqui alguns deles, né, para a gente lembrar. Então, Lean Development e Kanban. O Scrum ele é usado nessa literatura aqui como o principal exemplo de método ágil. Inclusive no mercado, né, a gente pode ver que o Scrum é realmente o método ágil ou o conjunto de práticas ágeis mais disseminado, que as pessoas mais estudam, que tem mais certificações, que tem mais pessoas trabalhando com ele, né, com esse método, mas existem outros tantos métodos ágeis que têm ali talvez alguns valores em comum, né, que a gente acha lá no Manifesto Ágil, mas que podem ser diferentes, e aí a gente precisa tomar cuidado quando a gente entende que prática ágil, método ágil é sinônimo de Scrum, o que não é uma verdade, tá? A literatura cita também TDD, XP e outros, né? Mas o Scrum realmente é tratado no detalhe ali, tá bom? Boas práticas de engenharia de requisitos no contexto ágil. Então, quando eu saio do contexto tradicional e venho para um contexto ágil, o que eu deveria, talvez, mudar nas minhas práticas de engenharia de requisitos? Ter mais técnicas e mais possibilidades de decomposição de requisitos, distinção entre requisitos funcionais, requisitos de qualidade e restrição. Isso aqui, na verdade, já acontece também nos métodos mais tradicionais, tá? Essa distinção entre requisitos funcionais
e requisitos de qualidade, ela precisa ser feita, porque a gente precisa entender o que o cliente quer que o sistema tenha como comportamento e o que a gente está entendendo que o sistema precisa ter como qualidades de performance, de segurança, essas coisas todas. E as restrições, elas costumam ser um pouco mais fáceis de enxergar, porque são aquelas coisas que nos restringem, que não deixam eu fazer os requisitos da maneira que eu gostaria, porque existe alguma restrição. Por exemplo, quando tem um software de controle de acesso já desenvolvido e eu preciso usar esse controle de acesso, por exemplo, tá? Uso de lista priorizada, né? O backlog aqui é talvez a única prática que tem a ver com engenharia de requisitos que vem lá do Scrum, mais especificamente, que é como eu uso o backlog, como eu gerencio o backlog, como é que eu crio essa lista de coisas a fazer. E o Scrum, de verdade, ele não entra muito no detalhe de como eu vou fazer para desenvolver o meu sistema, até porque o Scrum não é um conjunto de práticas para desenvolvimento de sistemas. Ele é um conjunto de práticas para desenvolvimento de um produto qualquer e que foi bem adaptado para sistemas. Mas usar a lista priorizada, né, o backlog, é uma boa prática que a engenharia de requisitos ela absorveu muito bem, porque tem tudo a ver com as práticas da engenharia de requisitos, né? E a preocupação com priorização, que o Ágil colocou um foco especial nisso, e a engenharia de requisitos também está bebendo dessa fonte, né? Uma outra coisa que o IREB coloca nessa literatura e que eu acho bastante interessante é a diferenciação entre os perfis de engenheiro de requisitos e Product Owner. Tem diferenças? Sim, tem diferenças. Então, o engenheiro de requisitos ele tem uma responsabilidade mais forte sobre a solução técnica. O engenheiro de requisitos normalmente é uma pessoa técnica, é de tecnologia. Então, ele precisa entender a arquitetura do sistema, o que está sendo feito, né, como é que aquilo está sendo desenvolvido. Quando, na verdade, o PO ele tem uma responsabilidade maior sobre o produto. Então, é sobre o resultado final e não necessariamente sobre o funcionamento do sistema, né? O engenheiro de requisitos ele trabalha em conjunto com gestores de projetos. O PO, e aí, isso aqui é um pouco complicado da gente falar em tão pouco tempo, mas quando a gente está falando de métodos ágeis, não faz muito sentido eu ter um gestor de projetos, né? Normalmente eu tenho o PO para fazer a gestão do backlog, a gestão do produto, e eu tenho um time autogerenciável. Então, essa figura do gestor de projetos, ela perde um pouco a importância e ela precisa, talvez, se transformar num gerente de programa ou alguma coisa assim, tá? O engenheiro de requisitos precisa conhecer detalhes do método de engenharia de requisitos utilizado, porque ele está trabalhando com o detalhe do que o cliente quer e como isso vai ser desenvolvido. Então, ele está transitando muito fortemente entre o cliente e a equipe técnica. O PO, ele tem que ficar com uma preocupação constante com priorização e valor das entregas. Mas ele sai um pouco dessa visão técnica na maioria das empresas, pelo menos deveria, né? Ele não tem essa preocupação técnica tão grande, ele passa a ter uma preocupação maior com o produto e com as priorizações dos valores que vão ser entregues, né? Alguns fundamentos da engenharia de requisitos no contexto ágil. A engenharia de requisitos como um processo contínuo. Então, como eu falei, a gente tem que esquecer aquela questão de fazer engenharia de requisitos só no começo e depois o projeto segue, né? Desenvolvimento orientado a valor. A gente tem que passar a entender o valor que eu estou entregando com alguma coisa. Não basta mais fazer uma tela, fazer um botão, fazer uma funcionalidade. Eu tenho que entender aonde que isso aqui se encaixa no negócio e eu tenho que entender como é que eu vou fazer para maximizar esse valor que eu estou entregando para o meu cliente. Então, a visão de negócio passa a ter muito mais importância com a engenharia de requisitos no contexto ágil. Simplicidade como um conceito essencial. A gente que é de tecnologia, a gente costuma complicar um pouco as coisas, né? A gente costuma colocar uma arquitetura um pouco mais robusta, colocar as coisas mais parametrizáveis,
quando na verdade talvez a simplicidade seja importante. E o ágil ele traz muito esse valor, né? Simplicidade como um conceito essencial. O Scrum, inclusive, tem um livro, né, dos criadores do Scrum, pelo menos dessa versão mais de sistemas, que fala a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, né? Justamente por quê? Porque existe por trás a arte de maximizar o trabalho que não deve ser feito, ou seja, o trabalho que eu vou deixar de fazer. Isso aqui é valor do ágil, né? Inspeção e adaptação é um valor, é uma coisa que, independente de você conhecer a engenharia de requisitos no contexto ágil ou não, quando você está num ambiente ágil, você vai estar sempre olhando o seu método, adaptando o seu método, vendo se está funcionando, não está funcionando, eu tenho que mudar alguma coisa. Então, inspeção e adaptação a todo momento. Essas daqui foram as duas primeiras unidades. Eu queria só checar se está tudo bem, estão acompanhando, precisa fazer algum esclarecimento aqui, senão eu passo para as duas próximas unidades. Rosilene, posso continuar? Por mim tá tudo bem, tranquilo. Pode continuar. Beleza. Então vamos lá. A unidade 3, gente, ela vai começar a falar de artefatos e técnicas, tá? E aí a gente vai entrar um pouco mais no mão na massa mesmo. Só que a literatura não entra no detalhe do mão na massa. Ele vai passar para a gente algumas visões sobre isso, tá? E aí tem aqui tem duas visões. Na verdade, não é só um desenho isso aqui, né? Tem duas visões diferentes. Uma de que os artefatos eles têm que trazer para a gente essas... Eu poderia dizer visões, mas a visão ela acaba se tornando uma palavra reservada quando a gente fala de ágil, né? Porque visão é aquilo que eu consigo vislumbrar que lá na frente eu vou ter quando o meu produto ou o meu conjunto de produtos estiverem prontos. Então, eu não deveria mais usar visão. Então, vamos usar aqui talvez perspectivas, né? Perspectivas de artefatos, onde eu tenha visões e objetivos, onde eu tenha uma modelagem de contexto, isso aqui é muito forte na engenharia de requisitos. Granularização de requisitos, granularização é grau de detalhe, né? Se eu estou detalhando mais ou menos. Lembra que no ágil eu tenho que detalhar o requisito o mais próximo possível do desenvolvimento. Então, quanto mais perto eu tiver de desenvolvimento, mais é o momento de eu detalhar o requisito. Quanto mais longe eu tiver, mais é o momento de eu não ficar mexendo com aquela informação. E aqui tem uma visão que é uma sugestão do ágil, né? Principalmente de quem trabalha com Scrum, de separar em épico, tema, feature e história de usuário. Então, é uma visão de granularização de requisitos. Aqui teriam artefatos que poderiam nos mostrar cada uma dessas visões, ou eu poderia, por exemplo, ter um product backlog que fosse o meu principal artefato. Na verdade, o principal artefato ele mas às vezes ele tem um conjunto de artefatos em volta. E às vezes a equipe decide trabalhar só com o product backlog. E se for uma equipe pequena, um produto pequeno, talvez dê para fazer isso mesmo. Então aqui a gente tem essa visão que o iWeb traz de quais são as perspectivas que eu tenho que usar os artefatos. Mas ele traz uma coisa interessante também, que é uma distinção ou uma comparação entre documentos de especificação mais tradicionais e o Product Backlog, que é a forma como o Ágil e principalmente o Scrum estão acostumados a dizer para a gente que a gente deveria trabalhar com os nossos itens a serem feitos, né? Que no Scrum passam a ser itens de backlog, ou seja, coisas que eu preciso fazer. A engenharia de requisitos, ela tem, na visão do iReb, 4 atividades principais, né? A elicitação, a documentação, validação e gerenciamento. Para cada uma dessas atividades principais, eu vou ter uma série de técnicas possíveis. Por exemplo, elicitação de requisitos. Eu posso fazer uma técnica de observação, que é ir lá e ficar olhando o meu usuário trabalhar para achar requisitos, ou eu posso fazer uma entrevista. Então, a entrevista é uma outra técnica, né? Dei exemplo aqui de 2 técnicas de elicitação de requisitos. Técnicas de documentação de requisitos. Eu posso ter, por exemplo, uma técnica de modelagem de caso de uso. É uma técnica de documentação de requisitos. Validação de requisitos. Eu posso usar uma dinâmica qualquer para validar os meus requisitos. E o gerenciamento. Também posso usar
por exemplo, técnicas de priorização. O gerenciamento vai falar de várias coisas, né? Rastreabilidade, priorização, coisas assim. O que acontece é que o iRab, aqui nesse material, ele vai trazer para cada um desses itens, como é que eu faço isso num ambiente ágil? E isso daqui é bastante útil para o nosso dia a dia, porque às vezes a gente fala assim, não, peraí, eu sabia que eu tinha que fazer uma entrevista, escrever os requisitos e depois mandar para desenvolver, mas agora no ágil eu já não sei mais. E aí o iRab, nessa literatura, ele traz para a gente que você vai fazer essas mesmas coisas, só que você vai fazer em ciclos menores. Você vai fazer isso durante todo o ciclo do projeto, tá? Isso é o que tem na unidade 3, tá bom? Eu tentei resumir bastante aqui, espero que depois vocês façam as perguntas que vocês acharem adequadas. Na unidade 4, o iRab traz também uma outra coisa que às vezes passa desapercebido, que é os aspectos organizacionais para a adoção do ágil. Não basta você falar assim, ó, agora a empresa vai ser ágil, ou não basta você entrar numa empresa e o seu chefe falar para você, ó, você vai trabalhar no ágil. Ou não basta você entrar e a equipe falar assim, não, aqui a gente é ágil, a gente é Scrum. A empresa tem que ter uma série de coisas, ela tem que ter uma série de adaptações, ela tem que ter uma série de práticas comuns na empresa toda para que a empresa possa trabalhar no ágil. E aí, algumas coisas para avançar na agilidade. A agilidade tem influência na organização? Sim. Mudanças organizacionais são necessárias? Sempre, sempre são necessárias. Quando você quer transformar uma empresa em uma empresa ágil, você precisa fazer várias transformações. A gente ainda está num momento em que tem muita empresa fazendo transformação ágil. Algumas dizem que já fizeram, mas na verdade estão fazendo ainda. Mas a gente começa a ter algumas empresas que já nasceram dentro da agilidade. E aí talvez isso seja muito mais fácil, né? Como é que a gente faz ali naquele ponto 2, ambiente ágil versus ambiente não ágil dentro da mesma empresa? Então, eu trabalhei durante muito tempo numa empresa gigantesca, né? O Banco Itaú é gigantesco. A gente tinha áreas da empresa que já estavam no ágil, áreas da empresa que não estavam no ágil. A tecnologia começou na agilidade antes do negócio. E aí, como é que a gente faz? Como é que eu seto essas expectativas, né? Aqui o item 3, o iRab traz uma discussão, que até é uma discussão talvez mais antiga, que é organização orientada a produto ou organização orientada a projeto, né? Por exemplo, se eu tiver ali uma linha de produção de um Toyota Corolla, por exemplo, né? Essa organização em torno da linha de produção do Toyota Corolla é uma organização orientada a produto. Se eu tenho uma empresa que a cada coisa que eu tenho que fazer, eu junto uma equipe nova, vou para aquele projeto, termina, eu desfaço essa equipe e depois começo outra, então eu estou falando mais de orientação a projeto. Só que dentro do ágil, a gente vai ter nuances tanto para um lado quanto para outro. A gente tem, primeiro de tudo, que entender que a gestão dentro de uma empresa que trabalha com ágil, ela tem um papel diferente. Não tem mais a chefia que manda. Numa empresa que realmente se adapta ao ágil, tem uma gestão que faz a colaboração. Ele proporciona a colaboração entre os times e, óbvio, faz uma coordenação entre esses times, né? A gente tem aqui possibilidade de ter empresas que trabalham no ágil e que estão nessa organização matricial aqui, né, com horizontais e produtos. Ou a gente tem, talvez até hoje em dia seja mais comum, as squads, né, onde as empresas se organizam em pequenos times meio específicos para fazer alguma coisa. Eles podem ser times que estão orientados a fazer funcionalidades ou fazer produto mesmo, né? Talvez o produto esteja num time ali e aquele time cuide daquele produto, mas na verdade, às vezes a gente tem a organização da empresa nem é uma coisa nem outra. E isso daqui é importante, a discussão que o iRab traz para a gente,
de que a empresa precisa definir essas coisas para conseguir atingir a agilidade de verdade, tá? Aqui ele fala sobre alguns frameworks de escalabilidade de ágil. O que é escalar o ágil? É mais fácil você pensar no ágil numa equipe de desenvolvimento, um time Scrum. Um time Scrum é uma equipe de desenvolvimento dentro do ágil. Mas e quando eu tenho 3 times Scrum? Como é que eu faço? Como é que eu faço para entregar coisas sincronizadas? E se eu precisar que 2 desses 3 times trabalhem no mesmo produto? E se eu tiver 10 times Scrum? E se eu tiver 100 times Scrum? Então isso é escala de ágil, né? Você conseguir colocar mais times para funcionar e o ágil continuar rodando. E aí você tem alguns frameworks para isso. Você tem Safe, Less, Nexus, o Scrum Scale e o DAD, que também pode ser usado. Cada um aqui são coisas um pouco diferentes, tá? O Safe, por exemplo, ele tem uma visão mais de portfólio, né? Ele está lá mais para organizar os projetos da empresa e tal. E o DAD, por exemplo, já é mais um conjunto de práticas mesmo para você conseguir escalar o ágil dentro da empresa. Mas, de qualquer maneira, são alguns frameworks que a gente deveria conhecer, tá? Muito bem, antes de eu falar um pouquinho da prova aqui, eu só queria fazer um fechamento que, assim, essa palestra, ela está passando por um conteúdo que é muito grande, tá? Assim, tá falando de muita coisa. Mas a ideia da palestra é vocês conseguirem ter uma visão do que é a engenharia de requisitos dentro do contexto ágil, o que faz sentido eu conhecer quando eu falo disso, e para vocês saberem o que vocês teriam que pesquisar ou o que vocês teriam que aprender sobre isso, tá? Em questão de práticas, em questão de frameworks, enfim. Tá? Por isso que não tem nada muito pesado na palestra, é mais um passeio mesmo. E aí, até aqui é conteúdo do que tem na literatura do IREB. Agora, eu vou falar um pouquinho da prova em si, só para vocês saberem, né? Se alguém se interessar em saber como é essa prova, eu vou falar um pouquinho das características da prova, mas eu vou falar bem rápido, porque a ideia aqui não é a gente gastar tempo com isso, mas sim falar do conteúdo, tá bom? Então, essa prova é a Reagile Primer, que é aquela primeira lá que eu mostrei para vocês do lado esquerdo, lá nos slides iniciais. A estrutura dela é com agendamento online, mas você tem que ir até um centro de certificação. São 22 questões no formato de múltipla escolha para serem feitas em 40 minutos, tá? Um pouquinho menos aí de 2 minutos para fazer cada questão, né? E é múltipla escolha e ainda está em inglês, tá? A prova é presencial, mas é eletrônica, então você chega lá no centro de certificação, você vai sentar num computador e responder a prova eletronicamente, já vai ter o resultado imediatamente a hora que você terminar, só que até hoje ela ainda está em inglês, o IREB está em processo de tradução, né? Está finalizando o processo de tradução. Talvez agora, para o segundo semestre, a gente já tenha a prova em português, né, aqui no Brasil. O resultado é automático no final da prova e eu coloquei aqui uma dificuldade média por causa do inglês, tá? Porque a Reagile Primer, se você conhece bem a estrutura de ágil, conhece relativamente bem o funcionamento do Scrum, ela é bem tranquila, tá? Aqui eu deixei alguns contatos e finalizei os meus slides, tá? Eu até acho que eu passei meio correndo neles, mas eu fico à disposição para a gente bater um papo agora, que eu acho que é até um pouco mais rico. Tem aqui o meu LinkedIn, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, se quiser adicionar também, para a gente se falar, fiquem à vontade, tá bom? Como é que fazemos a dinâmica agora, Roslene? Bom, agora fica aberto, né, para alguém que tenha dúvidas ou que queira falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Esse momento fica aberto para isso. Se alguém tiver alguma dúvida. Eu até acho, antes de vocês começarem, tá? Eu até acho que tem bastante coisa para que a gente pode aproveitar desse material, que eu dei mais uma pincelada, né? Então, talvez a gente pudesse explorar um pouquinho mais. Mas fiquem à vontade, tá? Vamos guardar um pouquinho. Acho que o pessoal está meio tímido, né? Podem ficar à vontade, pessoal, abrir o microfone, né? E fazer perguntas se quiser aí, tá bom?
Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Roberto, no caso, a história de usuário, ela é considerada mais um requisito de sistema ou requisito de usuário? Essa é uma ótima pergunta. Vamos lá, vamos começar pela técnica de história de usuário, né? A técnica de história de usuário, eu vou até... acho que é melhor eu parar de compartilhar aqui, né? Vai ficar melhor. Pronto. A técnica de história de usuário é uma técnica que a gente usa muito para documentação de requisitos. Então, é um formato de como escrever as histórias de usuário, né, ou os requisitos num template. Mas, de verdade, essa técnica ela é muito mais do que isso. Então, ela é uma técnica que começou lá na Extreme Programming. A ideia da técnica é que você entenda a sua persona, então você entenda exatamente para quem você está fazendo aquele requisito, você consiga descrever esse requisito pelo ponto de vista do seu interlocutor, que seria o seu usuário, e nessa técnica eu consigo trazer esse requisito para uma visão em primeira pessoa. Então eu começo a me colocar no lugar do usuário e saber o que ele precisa. Nesse momento, ela é mais um requisito de usuário. Mas o que acontece com a técnica especificamente? Muitas empresas, e eu vou dizer que eu gosto dessa adaptação, fazem o que eles chamam de histórias técnicas. O que é uma história técnica? Então eu pego uma história de usuário com visão de usuário, por exemplo, eu, como cliente de banco, pessoa física, preciso efetuar saques no caixa eletrônico para que eu possa pagar minhas contas. Então aqui eu tenho uma história de usuário na visão de requisito de usuário, que talvez seja o lugar mais adequado para uma história de usuário, mas eu poderia extrair algumas histórias técnicas. E aí a equipe pode trabalhar essas histórias técnicas numa granularidade mais fina. Por exemplo, eu poderia escrever: eu, como cliente, pessoa física, né, cliente bancário pessoa física, preciso acessar a tela XYZ para que eu possa efetuar a transação ABC, assim, assim, assado. Essa história, ela não deve ser usada com o usuário, mas ela pode ser usada como um artefato lá pelo time técnico, criando uma rastreabilidade. Então, ele vai ter N histórias técnicas que vão atender essa história de usuário. Mas a técnica na literatura, ela é mais adequada para requisitos de usuário e até para requisitos de negócio. Os requisitos de negócio, eles têm uma visão mais estratégica ainda, né? Por exemplo, eu, como administrador de um banco, preciso aumentar a rentabilidade em 10% para que o banco possa continuar crescendo, alguma coisa assim. Poderia fazer até uma visão mais estratégica, mas também não é o mais adequado. Então, a técnica ela é mais adequada para fazer o trabalho, né, a gestão de requisitos de usuário mesmo, tá bom? Eu não sei se está tão claro para todo mundo essa diferença entre requisito de sistema, de usuário, de negócio, mas a gente pode falar mais sobre isso também. Ok, foi perfeita a explicação. Então, os exemplos também que você deu ficou bem, bem claro, assim. Porque, às vezes, o requisito de sistema é aquele que eu vou usar mais para fazer entregar a documentação para o desenvolvedor. Então, tem detalhes de mensagem de erro, de regras a gente chama de regras de negócio, né? Mas são regras que vão funcionar no contexto mesmo do sistema, né? Vai gerar alguma ação no sistema. Então... a técnica é bem maleável, né? Dá para usar, sim. Ok, obrigada. Nada. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Esse momento de bate-papo é muito enriquecedor também, né? Faz parte aí também do construir o conhecimento. Mais alguém? Fiquem à vontade, não precisam ficar tímidos, né? Roberta, boa noite. A Rosimar está falando. Fala, Rosimar, tudo bem? Eu só queria eu não entendi bem essa parte
dessa questão da prova aí, é para uma certificação, porque eu entrei um pouco atrasado nessa palestra, Uhum. não peguei o início dela Não, fica ainda, tranquilo. nesse pedaço, nessa parte. Aham. Eu trouxe aqui, Rosimar, na verdade, uma palestra que é baseada no conteúdo de um sílabus da certificação, a Reagile Primer do IREB, tá? Então, sim, é uma certificação, né? Existe um sílabus, os sílabus do IREB, acho que você fez uma pergunta, acho que vale uma explicação também, que o IREB, ele faz muito uma coletânea de literaturas, ele não cria, assim, o conteúdo, ele usa os conteúdos que são mais conhecidos no mercado mesmo, né? Então, ele faz referências. Por exemplo, quando ele fala de Scrum aqui na Reagile Primer, ele está se referenciando a todo momento ao Scrum Guide, que é a principal literatura sobre Scrum que a gente tem. Mas ele organizou, sim, um conteúdo, organizou uma prova, e essa palestra que eu preparei aqui, ela está baseada nesta visão do IREB sobre engenharia de requisitos no contexto ágil, tá? Então, sim, é uma prova, né, a prova de certificação, mas eu, particularmente, aí, para fazer um adendo, né, eu trabalho bastante com as literaturas do IREB, e eu gosto muito do processo de aprendizagem que ele traz, né? As certificações do IREB, elas são mais práticas, são coisas que a gente consegue usar no dia a dia. Mas, de verdade, no mercado hoje, se você for olhar, as empresas conhecem mais certificações, como, por exemplo, as certificações de Scrum, né? Então, tem lá PSM, PSPO e outras tantas, que as empresas conhecem mais. Então, esta certificação aqui, embora eu goste muito do conteúdo, eu goste muito do processo de aprendizagem que ela possibilita, ela não é tão conhecida no mercado, tá? Ok, foi bem esclarecedor, sim. Os alunos aí de ciência da computação, da Faculdade de Pitágoras, alguém tem alguma dúvida, né? Acho que é o momento aí de conversar com alguém que realmente é da área, né? E que traz um conhecimento muito vasto aqui para nós do curso. Aqui, tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal? O povo está bem tímido. Não, mas faz parte. É um conhecimento também que, às vezes, até não é tão direto assim no dia a dia, né? Precisa dar uma assimilada, às vezes, né, nesse conhecimento de engenharia de requisitos no contexto ágil. Mas eu queria também falar para vocês, sim, que se você estiver pensando numa pergunta e com medo, aquele medo, né? Pô, será que é uma pergunta boba? Pode ficar tranquilo que esse assunto aqui não permite pergunta boba, porque tudo é interessante, né? Quando a gente fala de engenharia de requisitos no contexto ágil. Não tem nada muito simples assim, né? Eu achei interessante, Roberto, você ter colocado sobre essa certificação. Eu já vi você falar sobre ela, né? Mas eu não tinha essa visão do todo dessa certificação. E apesar dela não ser conhecida, para quem trabalha na área, ela é super atual, muito recorrente, porque esses são os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, né? A gente faz uma certificação, às vezes, Scrum, a gente pega os conceitos lá do Scrum, de como que tem que ser, a gente acaba aprendendo também as ferramentas que a gente pode aplicar. A gente vê muito ferramentas, né? Acho que na área de tecnologia é isso. A gente preocupa muito em conhecer ferramentas, aplicar ferramentas. Só que o dia a dia no trabalho exige mais que isso, né? Exige algumas outras práticas que eu acho que até a certificação coloca aí, né? De você fazer uma boa licitação de requisito, saber identificar bem os requisitos, né? Os tipos de requisitos que existem, para você conseguir trabalhar com esses requisitos de forma bem ampla no contexto de trabalho, né? No dia a dia ali com PO, né? Está sempre se atentando aos requisitos que você tem que capturar, que vão ser importantes lá na frente também para o desenvolvedor, e não só para o desenvolvedor, igual você falou, para os stakeholders em geral, né? Porque uma empresa, quando ela compra um software, ela compra com um objetivo, né? Qual o objetivo? Né? Às vezes é melhorar a venda,
melhorar o Isso. faturamento. Então, o sistema, ele está envolvido não só atender necessidades ali do dia a dia de um setor, mas também atender expectativas e necessidades também em geral da empresa. E quando você atua como um analista, né, você tem que ter essa visão mais do todo, para poder entregar valor, né? Sim. Na verdade, eu gosto muito. Eu sou suspeito para falar porque eu trabalho com a certificação, né? Então, assim, é óbvio que se eu for falar os pontos positivos aqui, eu vou falar vários deles. Mas eu acho que o processo que você faz quando você está estudando para essa certificação, os conhecimentos que você tem que ter para passar por todo esse conteúdo que eu falei para vocês aqui, ele é muito mais rico do que fazer, por exemplo, uma certificação de Scrum, né? Que foi mais ou menos isso que você trouxe, e eu concordo totalmente, tá? Eu acho assim, a riqueza do caminho é muito grande, né? Tudo que a gente tem que entender, como que a gente tem que concatenar o conhecimento de engenharia de requisitos com o conhecimento de agilidade, com algumas coisas de Scrum, e conseguir, porque depois você consegue aplicar isso na prática, né? Agora, quando você faz, por exemplo, só o Scrum, legal, o Scrum é legal, é interessante, mas como é que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? E aí que está esse ponto que eu acho que é importante. E às vezes a gente só sabe na hora que está fazendo, né? A gente aprende na pancada mesmo, né? No dia a dia. Mas é bom de conhecer isso antes, né? Quem está aí novo no mercado, é interessante ter esse conhecimento de requisito, né? Conceito de requisito, de engenharia, de software, porque isso vai ajudar muito. Vai ajudar muito na hora que você estiver atuando no mercado de trabalho. Muita gente, né, acaba trabalhando e acaba aprendendo as coisas na marra, como a gente fala, mas quando a gente aprende na marra, se a gente não tiver uma base teórica, a gente acaba aprendendo errado, né, aprendendo com vícios, e aí depois tem que ficar estudando para corrigir. Então é legal as duas coisas, aprender na prática, mas ter uma base teórica também. Aí você juntando essas duas coisas, você com certeza vira um profissional mais valorizado, né? Bom que faz sofrer menos. Se tiver uma boa orientação, uma boa base teórica. Exatamente. Muito importante, muito interessante você comentar sobre essa questão aí da base teórica, né? Porque aqui os nossos alunos estão passando pela essa parte teórica, né? Que é aprender a engenharia de software, aprender a parte teórica da computação para escolher também, né? A área que vão seguir, né? Então é interessante essa sua fala nesse ponto aí de ter essa base muito bem feita, né? Teórica. E está estudando sempre, né? Eu acho que essa palestra ela veio aí muito importante, até no contexto que a gente tem vivido aí em questão de agilidade, né? O mercado de trabalho ele tem se voltado para o desenvolvimento de software muito nessa área ágil, né? E é muito interessante que a gente traga essas informações, né, de pessoas que estão aí na área para a visão dos alunos, né? Que é o caso aqui né, da maioria que estão em sala. Então, foi uma palestra assim, muito enriquecedora. Ainda está aberto, né, caso alguém queira falar mais alguma coisa, ou agregar, né, falar alguma experiência aí dentro também é muito interessante, né? Vamos aguardar aí mais um minutinho para ver se tem mais alguém aí que está assim um pouco tímido, né? Mas que tem alguma dúvida ou alguma pergunta aí para ser feita. Enquanto isso, eu queria aproveitar esse contexto que você falou. É importante, né, até para passar uma mensagem aí mais para os alunos mesmo, que dá mais atenção para essa base teórica agora, né, que você está na graduação, que você está se preparando para o mercado de trabalho, é importante, porque vai te poupar muitas cabeçadas, né, depois que você começar a trabalhar. Às vezes a gente acaba passando pelas coisas mais correndo, mas assim, quem for trabalhar na área técnica, né, de agora para frente, vai esbarrar com métodos ágeis, vai esbarrar com práticas ágeis, vai esbarrar com dúvidas, as armadilhas, todas essas coisas que os métodos ágeis acabam trazendo para o desenvolvimento de software, né? Com certeza, né? Pessoal, eu acho que não tem ninguém mais assim, né, que queira falar. Parece que não, né? Mas eu gostaria, né, de agradecer em nome da Faculdade Pitágoras,
desculpar mais uma vez aí pelo transtorno. Agradecer imensamente a sua presença, foi muito enriquecedor, né? Todo o conhecimento que você trouxe. Muito importante aqui também para os alunos, né? Ter uma visão também de um profissional que está aí na área, né? Trazendo esse conhecimento. Eu acho que essas palestras que a gente faz aí no curso, elas são para trazer pessoas, né? De fora, com uma visão diferente sobre a área, né? Ontem a gente também falou um pouco de certificação aqui nas palestras, né? Só que a gente falou voltado para a área de redes, né? Hoje, certificação é voltada mais para a área de engenharia, né? Engenharia de software. Então, é muito importante, muito enriquecedor quando a gente tem palestrantes que trazem essa informação, né? De estar sempre estudando, sempre também com uma boa base teórica, né? E trazendo também a importância na nossa área, né? Que é da computação, da informática, que as certificações, né? Sim. Que são muito importantes aí na nossa área. Então, eu agradeço imensamente, né, a sua presença aqui conosco. Tenho certeza que todos aproveitaram bastante, né, essa palestra. E, no mais, é isso. Muito obrigada pela presença de todos, né, que assistiram e que ficaram presentes aí durante esse tempo. Então, agradeço, né, o meu nome, lógico, você ter aceitado, né, Claro. estar aqui conosco nesse momento, e em nome da faculdade. Show. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de ter falado para vocês. Fiquem à vontade também, se quiserem depois fazer perguntas e tal, né? Pode me acionar lá pelo LinkedIn ou pelo e-mail que eu deixei aí com vocês. E foi um prazer. Foi muito bom, uma oportunidade boa, né? E próxima vez pode chamar que eu venho. Tomara que ainda dê para ser remoto, né? Vamos ver como vai ser aí, né? Embora a gente já está querendo sair desse isolamento, né? Já Tá tem 6 precisando, meses né? aí. Mas se for dessa forma remota, com certeza, né? Você estará aí na nossa lista, viu? Foi muito enriquecedor a sua palestra. Pessoal, mais uma boa noite a todos. Obrigada pela presença. Lembrando, né, quem está acompanhando aí o simpósio, que 8h30 nós temos outra palestra, né, voltada ao público da computação com o professor Adelso. No mais, é só isso, né? Agradeço aí e uma boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada.